isso aí, meus irmãos, é isso aí, amados ouvintes. Mais uma vez, a paz do Senhor. Fico feliz por cada um de vós que esteja ligadinho, ligadinha nesta hora na palavra, pois este momento é um momento muito especial, pois é o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o que transforma o homem. A palavra de Deus é a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma o homem de todo o pecado. Nesta tarde eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, pois estava pedindo uma palavra para ministrarmos aqui nesta tarde. Deus me deu uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, que nos fala da seguinte maneira: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitarmos. E disse Eliseu: Ide. E disse um dos servos: Serve-te de ires conosco. E disse Eliseu: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles até o Jordão, cortaram madeira, ou começaram a cortar madeira. Sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou dizendo, ou replicou dizendo: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse Eliseu: Onde caiu? E o seu servo mostrou-lhe, ou mostrando-lhe o seu servo, o lugar. Ele cortou um galho de madeira ou uma madeira e lançou-se sobre a água, e o ferro fluiu. E disse-o: Levante, estenda a sua mão e pegue. Boa é esta palavra. Meus irmãos, uma palavra nesta tarde que eu quero compartilhar com os vossos irmãos, pois foi uma palavra que Deus colocou em meu coração. Uma palavra aonde fala do profeta Eliseu. Só que para você entender quem é Eliseu, como se deu a história de Eliseu, quem foi Eliseu, qual o fundamento de Eliseu, é necessário nós retrocedermos um pouco. A Bíblia vai nos dizer que no ano aproximadamente 722, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava padecendo, perecendo. A saber-se que o povo plantava, mas o povo não colhia. O livro de Juízes, o capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 4, vem nos dizer que quando o povo de Israel ele semeava, o povo não tinha o direito ou a liberdade de colher, porque era um povo que estava falhando diante da presença de Deus. A Bíblia diz que os midianitas vinham e devoravam tudo. Pois bem, queridos, neste tempo o povo está sofrendo. A saber-se que neste tempo quem está no reinado, quem está no controle, comandando a nação de Israel, o rei Acabe. E a Bíblia diz que o rei Acabe ele fazia tudo que vinha de confronto com a palavra do Senhor. Casa-se com a mulher pagã por nome Jezabel, e a história nos diz que a nação começa a padecer, a nação começa a sofrer. Pois bem, a nação está sofrendo.
A Bíblia diz que quando a nação sofre, foi porque o povo não quis dar atenção. O livro de Oséias, o capítulo 4, nos diz: o meu povo sofre por causa da falta de conhecimento, estão perecendo por falta de conhecimento. Pois bem, o povo não queria mais conhecer a palavra de Deus. O povo não estava mais interessado em ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o povo tinha por costume subir uma vez ao monte e oferecer sacrifício ao Senhor. E neste período o povo não subia mais. Porque Acabe tinha erguido uma estátua de Baal e o povo adorava aquela estátua. E a Bíblia diz que o povo estava sofrendo. E ninguém mais se levantava para falar do poder de Deus, da grandeza de Deus. Foi neste momento que a Bíblia nos diz, no primeiro livro de Reis, o capítulo 17, que se levanta um profeta por nome Eliseu. E a Bíblia nos relata que ele profetiza para o rei Acabe, apresentando a grandeza de Deus sobre a sua vida, apresentando o poder de Deus sobre a sua vida. Disse: olha, Acabe, em cuja presença eu estou, que é a presença de Deus, durante um período de 3 anos e 6 meses, não vai haver chuva sobre a face da terra, senão segundo a minha palavra. O interessante é que quando ele fala segundo a minha palavra, alguns historiadores vêm nos dizer que Eliseu ele pronuncia segundo a minha palavra, porque neste período Deus não estava falando com o povo. A falha, o pecado do povo impedia de Deus agir, impedia de Deus trabalhar. E por este motivo Deus não falava mais. Aí Elias disse: não, segundo a minha palavra. Ele está dizendo: Deus não vai se pronunciar, mas eu conheço o poder de Deus. Eu conheço a grandeza de Deus. Eu conheço a autoridade de Deus. Mesmo sabendo que naquele momento Deus não estava se manifestando, mas Elias reconhecia que aquela era uma fase, era um momento, aquilo ia passar e a grandeza de Deus ia se tornar sobre a vida da nação, mas era necessário alguém se levantar. Era necessário alguém dar o primeiro passo. E muitas das vezes não é diferente nas nossas vidas. Deus ele está pronto a nos abençoar. Deus está pronto a tomar a nossa peleja. Pois no livro de Josué, o livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, ele diz: a peleja não é tua. Nesta peleja que vós está passando, não terás que pelejar, porque a peleja não é tua, e sim do Senhor. Então tem momentos que nós temos que entender que o sofrimento que estamos passando, o sofrimento que estamos enfrentando, este sofrimento ele é momentâneo. Momentâneo porque uma hora vai se cessar. Por que vai se cessar? Por que é que eu digo isso? Porque o maior está conosco. Nós temos que entender que o ser humano, ele é limitado. O ser humano ele só pode ir até um certo lugar. Mas o meu Deus e o teu Deus não. O meu Deus ele vai onde tu não vai. O meu Deus faz o que tu não pode fazer. O meu Deus ele é tão poderoso que ele traz à existência aquilo que não existe. Ele torna a vida aquele que está morto. A Bíblia diz que quando Lázaro estava morto, Jesus Cristo permitiu que ele fosse enterrado, permitiu que passasse 4 dias. Porque segundo a tradição judaica vem nos dizer que durante 3 dias e 3 noites ficava o corpo, a alma e o espírito. O corpo estava morto, mas a alma e o espírito ficava rodeando por sobre o corpo. E durante 3 dias poderia retornar àquela vida. Mas passando-se 3 dias, ele não retornaria mais. Foi por isso que Jesus Cristo esperou passar 4 dias.
E a sua irmã Marta e Maria disse: olha, Jesus já está fedendo, já cheira mal. Aí o poder de Deus, ele se manifesta. Quando tu pensar que não tem mais jeito, quando tu pensar que não tem mais solução, tenha certeza que é nesta hora que Deus vai agir, vai entrar na tua família, vai entrar na tua causa e vai mostrar o grande poder, porque o nosso Deus, ele é fiel, permanece fiel e continua sendo fiel para todo sempre. Pois bem, meu santo, foi neste tempo em que o povo estava sofrendo, aí Elias se levanta. A Bíblia diz que quando ele se levanta, que ele apresenta a presença de Deus na sua vida, a Bíblia diz que Acabe procura tirar a sua vida, mas foi neste momento que Deus se manifesta. Deus disse: olha, Elias, levanta-te, corre depressa para Querite, porque eu já tenho ordenado. Já tem corvos ali que vai te alimentar com pão e carne. E do ribeiro você vai ser sustentado. O que me deixa feliz é que Deus sempre está nos alimentando. Deus sempre está suprindo. Quando eu faço quando eu faço a vontade de Deus, Ele vai trabalhar o meu favor. Ele sempre vai trabalhar o teu favor. A Bíblia nos diz que passa-se esse tempo, Deus está sustentando. E quando chego no versículo de número 18, a Bíblia diz que Elias, ele entra em uma caverna, pois pensava ele que estava só mais uma vez. Mas Deus se apresenta para ele e diz: olha, Elias, o que é que está fazendo aí? Ele disse: eu fiquei sozinho, Senhor, estou abandonado, estou esquecido, não tem ninguém mais comigo. Chegamos, às vezes, em algumas fases das nossas vidas, que pensamos desta maneira. Pensamos que estamos só. Olhamos para a diversidade dos nossos dia a dias e dizemos: estou sozinho, estou abandonado, estou esquecido. A nação esqueceu de mim. Parece que Deus não contempla mais o meu sofrimento. Mas é sempre neste momento que Deus está nos abençoando, estendendo suas mãos poderosas. Deus disse: não, Elias, você não está sozinho. Além de eu estar contigo, ainda tem pessoas que não negaram o meu nome. Tem pessoas que mantêm a fidelidade. Levanta-te depressa e vai até a Eliseu e lança a sua capa sobre o seu ombro, porque eu estou preparando um profeta para ficar no teu lugar. Porque o teu sofrimento irei dar um basta. E a Bíblia diz que Elias atende o chamado de Deus. Aí a Bíblia vem nos dizer no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A Bíblia diz que ele vai a uma cidade e quando chega lá encontra Eliseu arando a terra. E ele lança a sua capa sobre o ombro de Eliseu. E quando ele lança a capa sobre o ombro de Eliseu, ele entende que era um chamado de Deus. Às vezes Deus está nos chamando e nós não entendemos o chamado de Deus. Nesta tarde Deus está te chamando para você ser um pregador. Nesta tarde Deus está te chamando para você ser um levita da casa do Senhor. Nesta tarde está te chamando para ser um missionário, para levar o ID do Senhor. Tenha certeza que em todos os momentos Deus está te chamando para fazer a vontade dEle. E quando você se disponibiliza em fazer a vontade dEle, tenha certeza que Ele está de braços abertos, porque Ele disse: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Tenha certeza que aonde você estiver neste momento, Deus está contigo. Eu posso não estar te vendo, mas o meu Deus, eu tenho certeza que Ele está te vendo, pois Ele confirma na sua palavra. Ele diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra, ela permanece para todo sempre. A Bíblia nos diz, irmãos, que Eliseu entendeu o chamado.
E quando ele entende o chamado por profeta, ele se despede do seu pai e da sua mãe. A Bíblia nos diz que ele pega aqueles gados e mata e serve para toda a nação, faz uma grande festa. E depois que ele mata aqueles gados e faz aquele grande churrasco, ele diz: agora eu estou pronto para obedecer o ide, a chamada do Senhor. Neste versículo eu entendo uma coisa, é que Eliseu estava dizendo: eu não posso deixar nada atrapalhar a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso deixar nada atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Nesta tarde, não deixe nada atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Aquilo que tenta impedir você de se aproximar da presença de Deus nesta tarde. Aquilo que tenta impedir nesta tarde, aleluia, a presença de Deus na tua vida. Eu te peço, meu irmão, eu te peço, minha irmã, que você venha separar. Faça como Eliseu. Ele separou porque em todos os momentos ele estava dizendo: eu preciso, a partir de agora, da presença de Deus total na minha vida. E quando ele percebeu esta coisa, que ele fez aqueles gados ser morto e ele preparou todo aquele churrasco, ele segue Elias. E quando ele seguiu Elias, a Bíblia nos diz que ele está seguindo Elias, mas ele está ciente que ele não somente estava seguindo Elias, mas que ele estava seguindo um chamado de Deus. Quando ele chega lá na frente, Elias fica preocupado porque ele está seguindo, mas até então ele não tinha pedido nada, ele não tinha cobrado nada do profeta Elias. Elias se preocupa, olha para ele e diz: olha, Eliseu, eu tenho uma promessa de Deus que eu vou ser arrebatado. Mas antes que isso aconteça, peça alguma coisa. Pois eu estou vendo que você está obedecendo o chamado, eu estou vendo que você não desiste fácil, que você não para. As aflições têm surgido sobre a tua vida, as perseguições têm surgido, mas você não desiste. Eu quero saber qual é a sua intenção, qual é o seu desejo, o que é que almeja o teu coração. Neste momento, Eliseu olhou para ele e disse: olha, Elias, eu reconheço a grandeza de Deus sobre a sua vida. Reconheço o poder de Deus sobre a sua vida. Mas eu vou te pedir uma coisa. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito Santo. Eliseu estava dizendo: você é um grande homem de Deus. Você tem poder de Deus sobre a sua vida. E eu quero um dobro. Neste momento, Eliseu não estava sendo ganancioso, não, irmãos. Neste momento, Eliseu estava dizendo: tudo que você fez para o Senhor, eu quero fazer em dobro. Todo o trabalho que você preparou para o Senhor, eu quero estar disposto a fazer em dobro. Tenha certeza que tudo que você faz para o Senhor, aleluia, ele vem em benefício à tua vida. Tudo que você faz pelo Senhor, pelo momento, aparentemente você não vê nada, mas tenha certeza que quando você pensa que você não está vendo nada, é no silêncio que Deus está trabalhando. Nesta tarde, tenha certeza que o meu Deus está trabalhando no silêncio para te abençoar. É no silêncio que Ele trabalha. É no silêncio que Ele age. Quando tu pensa que não tem jeito, quando tu pensa que não tem saída, é aí que Ele está trabalhando. Quando tu pensar que tu não vai conseguir mais caminhar, o meu Deus, Ele vai estender as mãos. E se for preciso, Ele vai te carregar nos braços para tu entender que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que daí deu seguimento. Quando ele está atravessando o Jordão, a Bíblia nos diz que ele atravessa o Jordão. Mas o interessante é que Elias lança um desafio para Eliseu. E diz: olha, Eliseu, se você presenciar com os seus olhos e você ver eu ser arrebatado, nesta hora você vai receber
a porção dobrada. Mas é necessário ver. O que é que Elias estava dizendo? Ele está dizendo: olha, Eliseu, se você tiver com seu coração voltado para Deus, se você tiver tão somente tão ligado com Deus, e você presenciar o poder de Deus, eu sendo arrebatado vivo, tenha certeza que isso é uma confirmação que verdadeiramente você será um grande profeta e maior do que eu. Mas precisa estar ligado com Deus. Nesta tarde você precisa estar ligado com Deus. Nesta tarde você precisa estar firmado na palavra, para o poder de Deus, para o milagre de Deus chegar até a tua vida. A Bíblia diz que quando ele atravessa o Jordão, atravessaram a pés enxuto, e quando termina de atravessar o Jordão, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado vivo, e Eliseu estava ligado, porque ele tinha deixado tudo para trás para obedecer o chamado de Deus. Ele tinha deixado tudo para trás para fazer a vontade de Deus. E nesta tarde eu quero fazer um desafio contigo. Deixe tudo para trás para obedecer a voz de Deus. Deixe tudo para trás para fazer a vontade do Pai. E quando você deixar tudo para trás e que você ficar ligado com o Senhor, tenha certeza que na sua área financeira, na sua área sentimental, na sua área espiritual, Deus ele vai agir e vai fazer o sobrenatural. Tenha certeza que quando você se ligar com o Pai no trono da graça, é neste momento que ele vai agir na tua vida e você vai ver o que ele vai fazer, porque o meu Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Elias, ele foi arrebatado vivo, e Eliseu pegou a capa que fazia parte de Elias, e neste momento se confirma o chamado por profeta. A Bíblia diz que ele lança aquela capa sobre a água, e o primeiro milagre em que Eliseu fez na terra foi abrir o rio Jordão no meio, e ele voltou atravessando a pés enxuto, e ele disse: com certeza valeu a pena largar tudo para trás para obedecer o chamado de Deus. Tenha certeza que se você largar tudo para trás nesta tarde, vai valer a pena, porque o mesmo Deus que estava com Elias, o mesmo Deus que estava com Eliseu, é o mesmo Deus que está comigo aqui nesta rádio, nesta tarde, e é o mesmo Deus também que está contigo nesta tarde, contemplando tuas lágrimas, contemplando o teu sofrimento, contemplando a tua dor. Tenha certeza, largue tudo para trás e obedeça a partir de hoje o chamado de Deus, e você verás que Deus, ele é fiel e contempla todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que neste momento deu-se início à chamada por profeta. Só tem uns 7 minutos para a gente concluir. A Bíblia diz que quando ele conclui, ele percebe que ele é um profeta. Bem verdade que ele já tinha chamado. Você já tem chamado. Por profeta, por cantor, por missionário, por missionária. Mas precisa ser confirmado. Porque a Bíblia diz: nem todos que estão chamados serão escolhidos. Você nesta tarde já é um chamado. Você já é uma chamada. Mas precisa da confirmação. Como é que acontece a confirmação? É quando você deixa tudo para trás e você abraça o Senhor, você obedece à voz dele, aí verdadeiramente você confirma o seu chamado. Quando Eliseu confirmou o seu chamado, ele viu que ser profeta não era fácil. Ele disse: essa geração vai passar. Passou-se a geração de Elias e veio a sua geração. Ele disse: eu preciso formar uma nova geração. O interessante é que ele monta uma escola de profetas. E a Bíblia diz que ali ele começa a formar profetas. E segundo os historiadores nos diz que foi na casa de Elias em que ele tomou posse e montou-se uma escola. Só que a presença de Deus era real na vida daquele profeta.
E ele disse que começou a se multiplicar aqueles alunos, a ponto de não caber mais. E os seus alunos ficaram preocupados, os filhos do profeta, e disse: olha, Eliseu, libere-nos, que possamos ir ao Jordão, cortar madeira, e cada um de nós iremos tirar dali uma viga e fazer tendas, porque o lugar que habitamos é muito estreito, não dá para nós. Diz que neste momento Eliseu disse: ide. Mas um daqueles filhos de profeta se preocupou. E nesta tarde eu chamo a tua atenção, para você refletir nesta palavra. Ele se preocupou. O que foi que ele se preocupou? Ele disse: eu preciso da presença. Porque nós vamos ali, nós precisamos da presença. Ele disse: não te preocupe de ir conosco, ó Senhor. Eliseu disse: irei contigo. Não saia sem a presença de Deus a lugar nenhum, meu santo. Não saia, minha santa, a lugar nenhum sem a presença de Deus. Faz-me lembrar neste momento, Deus traz aqui o meu coração, que quando o Senhor chama Moisés, se vai, Moisés, porque eu sou contigo, Moisés. Enviarei anjos contigo. Moisés olhou para o Senhor e disse: olha, se a tua presença não for comigo, daqui também eu não sairei. Naquele momento Moisés estava dizendo: eu sei que o anjo também tem poder, mas o que eu preciso é da presença do Pai. O que eu preciso é da presença de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Porque a depender do que venha acontecer lá na frente, a presença estando comigo, eu sei que eu posso todas as coisas, porque o meu Deus, Ele é fiel. Aqueles servos estavam dizendo: precisamos da presença. Você nesta tarde precisa da presença de Deus. Você nesta tarde precisa da presença do Pai. E nesta tarde você tem a presença do Pai, porque primeiramente você já parou para ouvir. E com certeza, se você parou para ouvir, você vai buscar a presença do Pai. E aqueles servos começaram a cortar madeira. A Bíblia nos diz que um deles, cortando madeira, a Bíblia diz que o seu machado caiu sobre a água. E aquela água do Rio Jordão, a Bíblia diz que era rio fundos, águas escuras. E neste momento ele clamou, dizendo: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele estava dizendo: a ferramenta não pertence a mim. A ferramenta não é minha. E a minha ferramenta caiu sobre a água e eu preciso lá na frente prestar conta. Você precisa prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Ele disse que um dia irá prestar conta de tudo. Aquele servo se preocupou e disse: ai, meu Deus, era emprestado. Caiu. E o interessante é que eles estavam com a presença. Por motivo dele estar com a presença, ele buscou depressa a Eliseu e disse: meu Senhor, perdi a ferramenta. Neste momento Eliseu olhou para ele e disse: aonde caiu? Esta tarde Deus está dizendo: aonde caiu? Aonde você perdeu a sua ferramenta? Eu só tenho 2 minutos. Nesta tarde, onde foi que você perdeu a sua ferramenta? Eu não sei por que motivo você perdeu a sua ferramenta, também não me interessa saber. O que me interessa é a presença de Deus que eu quero apresentar na tua vida nesta tarde. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Para você recuperar sua ferramenta nesta tarde, você tem que lembrar onde foi que você caiu, aonde foi que você perdeu, aonde você deixou cair a sua ferramenta. Você vai apresentar ao Senhor. Aqueles servos apresentaram e disse: meu Senhor, a minha ferramenta caiu aqui, eu perdi minha ferramenta aqui, eu estou disposto a recuperar a minha ferramenta. A Bíblia diz que neste momento o seu senhor, por nome Eliseu, cortou um galho de madeira, lançou-se sobre a água, e a Bíblia diz que a sua ferramenta flutuou sobre a água. Só tem um minuto, preste muita atenção neste minuto. A Bíblia diz que quando aquela ferramenta flutuou, a Bíblia diz que Eliseu não baixou e pegou para entregar em suas mãos, não. Ele disse: pegue. Quando Eliseu disse pegue-o, Eliseu estava dizendo: se arrependa de tudo neste momento, se arrependa de todas as suas falhas, de todos os seus pecados, se arrependa de tudo. Quando Eliseu disse isso, aquele servo teve que se ajoelhar, quem sabe, teve que se abaixar. Neste momento ele estava dizendo: eu me prostro diante da grandeza de Deus, eu me prostro diante da grandeza do Pai. Ele se humilhou, e é por isso que quando ele se humilhou, ele se abaixou, tomou posse da ferramenta, aleluia, e o machado voltou a favor da sua vida. E a Bíblia diz que neste momento ele voltou a ter posse da ferramenta na sua vida. Se humilhe diante da presença de Deus e recupere aquilo que você perdeu. Nesta hora, meu tempo já se foi. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que se prontificou em ouvir a palavra. Tenha certeza que esta palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra que irá me abençoar, é uma palavra que irá te abençoar. Se humilhe diante da grandeza do Pai e tenha certeza que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Alisson. Muito obrigado pelo convite, Alisson. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estou pronto para obedecer o teu chamado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que fique todos com a paz do Senhor. Um grande abraço no coração de todos. Amém.